Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo, eu quero pedir para você, não esqueça, se inscreva no canal, participe curtindo os nossos vídeos, compartilhe para amigos que você sabe que gostam ou precisem da literatura, se bem que todo mundo precisa da literatura, mas estejam ajudando o canal. Nós já passamos de 2.000 nomes, muito legal. Estou curtindo esse passo a passo, sem nenhum exagero, sem querer fazer nada além para conseguir cliques, nada disso. Fazer a coisa direitinho, bonitinha, construir ela junto com vocês e trocar com vocês as ideias necessárias dos livros, de textos e curiosidades que a gente vem a falar na literatura. Provavelmente esse vídeo está chegando aqui entre 4h30 e 5 horas da tarde. Eu espero que você tenha ocorrido tudo bem no momento do seu voto, que você tenha feito isso com civilidade, tenha feito isso com cidadania, pensando no Brasil, qual seja o seu candidato. Não vou entrar na discussão ideológica partidária aqui, não quero mesmo. O que eu espero é que você tenha votado com toda a segurança, com toda a saúde, com toda a certeza, e saiba respeitar os resultados, qualquer que seja, tá certo? Qualquer que seja, se tudo for feito dentro da legalidade e da transparência que uma democracia pede, tá certo? Então, fica com a gente. Lembrando mais uma coisa, nós estamos lá no Rainbow. Então, você, além de estar com a gente aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook e numa rede social similar ao estilo e à essência do YouTube. Nós estamos lá pelo Rainbow. Tudo que eu coloco aqui imediatamente também linkado ao Rainbow, então você pode acompanhar os vídeos tanto por cá, nessa plataforma, quanto na outra. Prometi a vocês, nós hoje vamos falar sobre Silmarillion, o Silmarillion, uma obra que, apesar de ter sido editada em 1977, ela foi pensada 60 anos antes. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Queria somente dizer o seguinte: quando você tem uma obra como essa na mão, é muito interessante que você conheça a história dela. E aqui você vai conhecer parte importante para mergulhar no mundo do Silmarillion. Estou até aqui com o Anel de Poder, aquele que comanda todos os outros anéis, na camisa aqui, em homenagem ao nosso dia de falar sobre o Silmarillion. Mas antes de tudo, eu queria estar indicando alguns canais no YouTube e páginas, tá certo? Essas páginas e canais vão ajudar você demais, cada um ao seu modo, a entrar no mundo do legendário. E eu também estou, claro, você precisando, manda um zap, manda um aviso no YouTube, via lá na nossa página no Face, vá lá no Instagram, grita que a gente te ajuda para matar aí algumas dúvidas com relação não só às obras do Tolkien, como de qualquer outro grande autor ou autora, tá certo? Então, primeiramente, eu vou indicar canais no YouTube. Os dois primeiros são canais de audiolivros. E muito legal, queria dar os parabéns ao pessoal da Audiobook PT, tá? Adorei o canal deles, está começando agora e por acaso eles começaram trazendo para nós a saga do Silmarillion. Para mim foi super legal, porque eu já tinha lido esse livro, estava lendo ele também, mas por conta do trabalho, às vezes você não tem o tempo necessário para lê-lo todo no período que eu preciso ler para depois trazer o debate com vocês, né? Mas eu consegui, graças a eles, indo para o trabalho, ouvindo no carro também os capítulos, cada um deles no Silmarillion. Muito legal. Outro canal também de audiolivros que esteve na minha mão foi o Escuta Aqui Audiobooks, tá? Muito bom também. Esse, diferente do PTBR, ele fez a gravação inteira do livro, então você vai ter que procurar lá os capítulos. O PTBR fez uma coisa muito legal, porque dividiu por vídeos cada capítulo existente no livro e os subcapítulos dentro do maior capítulo que nós temos aqui no Silmarillion. Ele foi trabalhando isso, achei
super legal, tá bom? Um outro canal no YouTube que eu queria indicar, já venho falando sobre ele. Esse é um pouco diferente desses outros dois, porque não está ligado à audição do livro, e sim às explicações das maiores curiosidades internas ao mundo do legendário, o mundo do Tolkien. O primeiro, claro, é o pessoal do Tolkien Talking. Eles são especificamente estudiosos, mergulhados no mundo do Silmarillion, no mundo da Terra-média, no mundo de Beleriand, tá certo? Então vale a pena você estar ouvindo e vendo os vídeos e as aulas deles nos canais que eles possuem no YouTube. O outro é O Bolseiro, muito bom também, inclusive eles se conversam, já vi bate-papo deles em alguns chats, algumas lives, muito legal, também vale muito a pena. Inclusive esse pessoal, eles têm eu acho, com certeza o pessoal do Tolkien Talk também tem uma página na internet que você aí também pode procurar e ler e esclarecer algumas dúvidas. E o que não falta no Legendário são dúvidas, tá, gente? Nunca vi tantos personagens ao mesmo tempo. Por fim, volto a ressaltar: existe um documentário lá no Brasil Paralelo que vocês não podem deixar passar, a Guerra do Imaginário. Uma obra especialíssima falando das vidas de Chesterton, C.S. Lewis e Tolkien. Não deixem passar esta oportunidade, vai lá, ouve. Eu sempre digo que para que você entenda o que o autor está escrevendo, você tem que entender a vida do autor. Vale muito a pena, coloca mais alma naquele corpo literário que está lá, ele criando. Bom, eu falei para vocês que esse livro foi editado em 1977. E isto é fato. Além do próprio Tolkien, se alguém também merece uma homenagem por conta de todo o trabalho do J.R. Tolkien, é o seu filho Christopher Tolkien. O Christopher Tolkien vai fazer o ajuntamento de todos os textos, condensá-los, estudá-los, colocá-los em uma ordem lógica e nos apresentar em 1977. Mas para lá, em 1917, é verdade, em 1917, o próprio Lewis já vinha pensando na obra quando começou a burilar, em meio às trincheiras, a ideia de Gondolin. Eu tenho aqui, e eu vou falar um pouco disso depois, olha, Contos Inacabados de Númenor. É uma obra muito boa e você vai ter que ler, porque ela te dá uma certa base para o entendimento do próprio Silmarillion e também de um dos capítulos dele, que é sobre Númenor. Mas olha aqui, deixa eu falar para vocês. Na página 16, o Christopher Tolkien escreve o seguinte: meu pai disse mais de uma vez que A Queda de Gondolin, que se tornou um livro, foi o primeiro conto da Primeira Era e a ser composto, e não há evidências que contradigam sua lembrança. Em uma carta de 1964, existe o livro Cartas do Tolkien, que infelizmente não se acha fácil. Uma dica aí para o pessoal da HarperCollins, eu espero que vocês possam editar esta obra. Ela é cara, ela é difícil de achar, e por ser difícil de achar, quando você acha, você paga caro por ela. Tá? Em 1964 ele declarou que o escreveu da própria cabeça durante uma licença médica no Exército em 1917. E em outras ocasiões indicou a data como 1916 ou 1916-17. Em uma carta que veio a me escrever em 44, ele assim diz: comecei a escrever o Silmarillion em barracas do Exército, lotadas, cheias de barulho e de gramofones. Uma outra coisa: a história de Tuor e os exilados de Gondolin, como A Queda de Gondolin, está intitulada nos primeiros manuscritos. Permaneceu intocada por muitos anos, apesar de meu pai, em certa etapa, provavelmente lá entre 26 e 30, ter escrito uma versão curta, comprimida da história para que fizesse parte do Silmarillion. Ou seja, ainda que nós tenhamos o livro O Silmarillion só em 77, ele já era uma obra pensada por Tolkien. E isto é tão fato que eu já falei isso tanto na abordagem de todas as obras que eu abordei de Tolkien, mas quando eu falei do Hobbit propriamente dito,
eu fui trazer algumas questões das quais o Tolkien, depois que escreveu O Hobbit, ele trouxe o Silmarillion à editora que trouxe o Hobbit para o mercado. E essa editora negou editar e fazer o Silmarillion naquele tempo. Isso era já no final da década de 30, logo depois do Hobbit, que foi em 39. Então, só lá em 1977, 3 anos depois da morte do nosso querido Tolkien, o Christopher Tolkien conseguiu materializar este sonho do pai dele. A obra é espetacular. O Silmarillion, ele é escrito numa estética literária muito próximo, diria muito próximo mesmo à estética das crônicas bíblicas. O livro de crônicas, a sensação que eu tenho nas obras que eu fui lendo, nos textos do Silmarillion, a sensação sincera que eu tive é que eu estava lendo algo bíblico, algo muito próximo a um texto bíblico, um contexto e um ambiente altamente parecido com o livro de crônicas, primeiro e segundo livro de crônicas que está lá na Bíblia. Vale muito a pena você fazer essas comparações, tá certo? Uma coisa que eu queria estar dizendo para vocês é que este livro ele vai tratar as primeiras eras do grande esboço histórico e do grande esboço literário do Tolkien em o seu Legendário. O que é o Legendário? É todo o ambiente, toda a história, todos os personagens, todo o exercício e esforço tolkieniano em nos trazer essa saga que é muito mais conhecida como a saga do Senhor dos Anéis, mas que não se limita apenas ao Senhor dos Anéis, tá certo? Então, isso precisa estar muito claro para a gente, né? Então, ele tem 4 eras claríssimas, onde a primeira era é justamente inserida no Silmarillion, é quando ela vai durar durante 587 anos e ela vai nos trazer a história de Eru Ilúvatar, tá certo? Que é o pai de todos, o Deus representado no Gênesis que o Silmarillion nos traz. Vou falar um pouquinho sobre Ainur já, tá certo? Ali também você encontra o surgimento dos Ainurs e depois tanto dos elfos quanto dos homens, os anãos e anãos mesmo, não é anões dentro do contexto do Legendário, nós falamos anãos por conta de uma morfologia, de uma estrutura linguística que o próprio Tolkien nos trouxe. Então, são 587 anos que nos trazem a primeira era e ela vai terminar justamente com a queda de Melkor, ou Morgoth, que é um dos Ainurs. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esta, digamos, cosmogonia do nosso querido Tolkien, tá certo? A partir daí surge a pessoa de Fëanor, né? Fëanor, me parece, com absoluta certeza, é o principal de todos os elfos. Vou falar um pouquinho sobre ele ponto a ponto. Disse a você que eu ia falar isso de uma forma genérica. E em Fëanor você tem as Silmarils. E as Silmarils são o elemento central da grande luta que vai existir entre elfos, homens e os próprios Valares contra o nosso Melkor. Melkor era um Ainur. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Surge então a Segunda Era e aí tem a ascensão do criminoso, do mal mais conhecido, que era segundo tenente de Melkor, que é o nosso Sauron, né? Essa era, a Segunda Era, dura 3.441 anos e mostra toda a saga e a luta que será dada contra Sauron, que vem trazer também como herança toda a influência maligna de Melkor, e ali você surge com a nossa querida Númenor, a ilha de Númenor, tá certo? Mais à frente, vou falar de capítulo por capítulo e aí você vai entender o que eu quero dizer. Aí depois desse período todo vem a Terceira Era, que é a era que você talvez tenha maior habilidade,
é na Terceira Era que você tem o Hobbit, é na Terceira Era que você tem toda a saga do Senhor dos Anéis. É nesta era que as pessoas que estavam em Númenor vão para a Terra-média e lá vão conflitar, vão lutar contra as ordens de Sauron, e você sabe a história toda. A Quarta Era é justamente a nossa era. Esta obra aqui do Silmarillion, ela é dividida em, só para que você tenha um prefácio, e dentro do prefácio há uma carta do Tolkien para Milton Waldman. Existe um livro, gente, sobre as cartas de Tolkien, que infelizmente não tem ele agora nas livrarias. Você pode achar nos sebos, mas é muito caro. Eu espero que a HarperCollins venha a reeditá-lo. Muito bom livro. E aí você pode ver o prefácio da segunda edição do Christopher Tolkien, que também está aqui no livro da Martins Fontes, e mais ainda esta carta do Tolkien para Milton Waldman. É importante que você leia isso antes de começar o livro, tá? Lá no final dele você vai ter uma coisa mais legal ainda. Quando termina a obra Silmarillion, você vai ter uma página só com as genealogias da Terra-média desse período do Silmarillion. Depois você vai ter uns destaques sobre a separação dos elfos, a nota sobre a pronúncia, índice de nomes, apêndices, notas sobre inscrições em tanguara e runas e suas versões em português, notas sobre as ilustrações de capa. Leia tudo! Leia tudo, mesmo que você ache que em algum momento vai ser meio chato, leia tudo, porque você vai ter alguns insights interessantíssimos que são postados aqui. Lembre-se, este livro não contém apenas uma história, ele é a cosmogonia e a historicidade do mundo pós-criado, subcriado, do Tolkien, dentro da Terra-média. Então ele vai ter 4 eras e ele vai ter um número infindo, pelo menos 9 línguas e sublínguas são colocadas por Tolkien nesta saga. Então você vai ter línguas como o Adunaico, você vai ter o Quenya, você vai ter o Sindarin, você vai ter o Taliska, o Cusdo, você tem um número muito grande de línguas. E todas elas, porque Tolkien era um filólogo, muito bem estruturadas. Inclusive, por exemplo, o Quenya é uma língua extinta ainda mesmo na saga do Senhor dos Anéis. Então, a Inundali, por exemplo, é em Sindari. Você tem vários contextos e é importante que você não precisa saber o idioma, todas as línguas, mas que você entenda que elas têm símbolos. Ilúvatar, por exemplo, como quando começa a Primeira Era, é o pai de todos, Eru. E ele cria os Ainundali, os Ainurs, perdão. E a partir daí, ele com os Ainus compõe uma linda música com a qual o Ilúvatar vai estar ouvindo, e a partir da sonoridade dessa música, as eras são criadas, o mundo é criado. E essa criação ela está limitada ali a uns períodos de 580 anos, mais ou menos 587 anos, onde Eru vai levantar realmente a gênese tolkieniana, e todo esse processo vem então a ascensão do Sol, a chegada dos Noldors, eles estão indo para Beleriand, a história, os Noldors eram os elfos, como se vai se constituir toda essa questão, as relações que eles, ao seu tempo, terão que ter com os Ainurs e também com tudo que é maligno dentro desse processo todo. Essa é a Primeira Era. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso quando for fazer a documentação de cada capítulo. Gente, olha só, eu não gosto de ficar, mas hoje estou tão feliz de estar falando sobre Tolkien. Estou até com a canequinha, tomando um cafezinho gostoso. E aqui com a Terra-média. Até uma outra questão que eu gostaria de colocar antes de falar da Segunda Era, as questões dos mapas, né? Você não tem aqui o mapa da Terra-média com Gondor propriamente dito, Rohan. Você tem ali o mapa de Beleriand, né? É o primeiro processo de criação, e é este Primeira Era. Você ainda não tem a configuração que nós temos do mapa da Terra-média no período do Senhor dos Anéis, uma era e meia depois, né? Aí você tem
uma segunda era que é a mais longa delas todas. Ela é de 3.441 anos. Né? Depois de todo o ocaso de Melkor, vai ascender uma das figuras mais conhecidas do público em matéria de malignidade, que é Sauron. Né? E aí vai ter toda aquela relação de Sauron, a sua invasão a Númenor, um certo arrependimento que ele teve, e aí vai surgir, você tem fenômenos que estão acontecendo ali, a raça humana que vai acabar tendo uma ilha de presente por conta dos Valares, que aí surge Númenor, ali eles vão poder morar, e também vai ter o seu próprio ocaso. Surge então a Terceira Era, os Noldor e também os Númenóreanos acabam se fixando aí sim na Terra-média e tendo que enfrentar Sauron, e aí você tem já a aproximação do período de Aragorn, de Gandalf. Gandalf nem se fala, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Gandalf não está movido pelos tempos da Terra-média. Ele tem a sua eternidade, a sua criação. Vou conversar um pouquinho sobre isso rapidamente com vocês. Aí vem a Quarta Era, que vai ser mais ou menos a própria nossa era, né? E ali você tem tudo aquilo que... toda a transição daquele povo todo, de Gandalf, a instalação dos homens, né? como a era efetiva dos homens, a perspectiva sobre Elrond, Galadriel e todas essas questões que vão pegando a Terra-média, mas também a própria Valinor. Né? Esse processo todo vai ser trazido a nós por parte da saga do Senhor dos Anéis. Então, a união final entre Aragorn e Arwen, que é mais um dos casais entre elfos e homens que acabam por acontecer. 3 casais, na verdade, ficam muito claros na minha perspectiva da história da Terra-média, da história do Legendário. Agora, o que acho interessante na obra, além das questões relacionadas aos textos, os mapas, gente. E eu queria, ao mesmo tempo, indicar a você livros que venham a apoiar, além os Contos Inacabados de Númenor, você também tem, olha, a natureza da Terra-média. E aqui é quase que o IBGE, a indicação das estatísticas de tudo aquilo que o Tolkien criou. Gente, isso é uma loucura. Então, se você, na sua primeira relação com o Silmarillion, se achar cansativo no campo da própria leitura da obra, dá uma paradinha, depois você retorna. Mas ao seu tempo, quando você engaja, você não para nada mais. E são tantos nomes, são tantos mesmos nomes para os mesmos personagens, que, por exemplo, Gandalf, Mithrandir, né? Você vai ter que pesquisar, cara. Você vai ter que estudar. Realmente você vai acabar traduzindo todo o teu interesse pela obra do Tolkien em estudos geográficos, estatísticos, filológicos, todos os campos da história. Você vai ter que saber definir isso. E, cara, é espetacular. Esta obra aqui, A Natureza da Terra-média, já está editada. E tudo aquilo que eles, né, que normalmente nos chegam, a capa, né, você tem aqui, estou a fim de transformar isso tudo em quadro. Sinceramente. Estou aí esperando agora a saída a queda de Númenor, que obviamente deve vir na mesma tocada dessas outras obras. E aí você começa a ter uma certa sintonia com a própria obra do Silmarillion. Dê ênfase, por exemplo, às dúvidas, né? As dúvidas, porque isso aqui, ó, o Anel do Poder, é só um personagem em meio a tantas outras formulações. E quero dizer, anéis, pulseiras, espadas, joias. A sensação que você tem na leitura é que são seres também viventes, de influência, de símbolos fortíssimos que vão caracterizando toda esse etapismo tolkieniano. Então, como se divide o Silmarillion? Ele se divide em alguns capítulos. E aí eu vou falando um por um com vocês. Eu queria estar dando uma lida rápida
dessa introdução do Christopher Tolkien, que eu acho extremamente importante, porque ela já vai dar uma síntese de toda a obra. O Silmarillion é o relato dos dias antigos ou da primeira era do mundo Tolkien. É o drama antigo que os personagens de O Senhor dos Anéis têm como referência e no qual alguns deles, tal como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Os contos do Silmarillion se situam numa era em que Morgoth, o primeiro senhor sombrio, habitava a Terra-média e os Altos Elfos fizeram guerra com ele para recuperar as Silmarillions. As 3 Silmarillions eram joias criadas por Fëanor, o mais hábil dos elfos. Dentro delas estava aprisionada a luz das 2 árvores de Valinor. Dali por diante, a imaculada luz de Valinor continuou a viver apenas e tão somente apenas nas Silmarillions. Mas elas foram roubadas por Morgoth, postos em sua coroa e guardadas na fortaleza de Angband, no norte da Terra-média. O Silmarillion é a história da rebelião de Fëanor e de sua gente contra os deuses, de seu exílio de Valinor e retorno à Terra-média e sua guerra sem esperança, apesar do seu heroísmo, contra um grande inimigo. Várias obras mais curtas estão incluídas no livro. O Ainulindalë é um mito da criação e no Valaquenta estão descritos as naturezas e os poderes de cada um desses deuses. O Akallabêt encontra a queda do grande reino insular de Númenor no fim da Segunda Era, e os 2 Anéis de Poder e da Terceira Era relatam os grandes eventos do fim da Terceira Era que são narrados pelo Senhor em O Senhor dos Anéis. O que você quer, Calvino? Você quer ficar aqui? Tá bom. Deixa eu botar você aqui, gente. É dentro de casa. Vamos lá. Para quem não conhece, esse aqui é o Calvino. Muito chato, muito marrento. Daqui a pouco ele vai latir de novo para descer. Mas tudo bem, a gente continua falando. Fica aqui, criaturinha. Deita aí, filho de Sauron. Tá bom? Então, a divisão, conforme eu disse para vocês, aqui na leitura, ela é bem clara. Eu diria que nós podemos, logo nos 2 primeiros capítulos, transformá-los em uma única só obra, que é Ainulindalë e Valaquenta. É a criação da Ea, quer dizer, do universo, das coisas existentes, a partir de Ilúvatar e também dos Valares ou dos Ainus, tá certo? A partir daí, o cosmos e a própria Arda, que é a Terra, ela acaba... Ô Calvino, posso continuar com eles aqui, pô? Dá licença? Então, Arda é a terra onde você tem Valinor de um lado, do outro lado você tem a Terra-média e mais à frente surgirá Númenor. Mas nesse primeiro movimento, você vai ver que Tolkien trabalha de uma forma muito bela tal Gênese. Tá? Então você tem não apenas o surgimento da Terra, mas também dos seres. Entre esses seres você tem Eru e Ilúvatar. Eru dentro de uma língua e Ilúvatar dentro de outra língua élfica, tá certo? Eu vou falar já para vocês um pouquinho das línguas élficas. O Quenya, que é a língua antiga, o Sindarin, que é uma outra língua, e aí você tem as outras tantas que eu já tinha falado anteriormente. Então, a partir desse movimento, surge Melkor como uma figura dissonante à sinfonia de criação de Ilúvatar, que na verdade está apenas e tão somente apenas participando em ouvir as músicas dos nossos queridos Ainus, os Valar. Aliás, eu vou dar para vocês aqui todos os nomes e eu vou lê-los um a um porque a cosmogonia é grande. Então vamos lá. Você tem Manwë, que é o Senhor dos Ventos. Você tem Oromi, que é o Senhor dos Bosques. Auli, que é o ferreiro, o Senhor das artes e do saber das substâncias. Ulmo, que é o Senhor do oceano. Varda, que reina nas estrelas e é senhora de Manwë, esposa de Manwë, a mais poderosa dos Valares, Manwë, obviamente. Nessa, a bailarina, aquela que que ama todos os servos e que se deleita em bailes. Yavanna, aquela que é a doadora de frutos, a que cria os campos. Vairi, que é a trajetória, aquela que vai trazer a história de tudo que é contado a seu tempo,
Tulkas, Mandos, Lórien, Melkor, aquele que vai se revelar contra Eru, Vaná, a sempre jovem que cultiva flores douradas em Valinor, esposa de Orome, Niena, e depois Este. Só aqui você tem os deuses que são os Valares, os Ainur, mas ainda você tem os Maias. Os Maias são os Ainus inferiores, e aqui estão escritos Sauron, os próprios Balrogs. Você tem mais à frente todo o processo com o qual estarão entrando todos os magos. Você tem à frente os Ístares, que são os 5 magos enviados para combater Sauron: Olorin, Gandalf, Maui e Varda. Os Curumi, Saruman e Auli. Auendir, que é Radagast e Tavanna, e Alatar e Palandro, que são os magos azuis. Toda essa construção, ela demonstra algumas situações que me parecem muito importantes. Quais sejam? Há uma descrição clara que as raças criadas por Ilúvatar foram criadas com a finalidade do bem, do belo, do estético, do desejoso. Mas elas se confundem na própria malignidade iniciada por Melkor e continuada por Sauron. Se Melkor é capaz de infundir ideias ruins nas mentes dos elfos, fazendo com que até mesmo entre eles haja luta, e que Fëanor, no movimento que se coloca contra Ilúvatar e todos os Valas, ele é condenado, e a partir daí existe uma maldição da qual ele vai tentar, ele vai ter que conviver com ela. Também existe em Fëanor o desejo da vingança, porque quando Melkor destrói as 2 árvores em Valinor, tanto a árvore de prata quanto a de ouro, quando ele elimina essas árvores, ele também ele rouba as Silmarillions que foram criadas pelo próprio Fëanor, e essas Silmarillions estão na coroa de Melkor, e é necessário que haja, digamos assim, o contexto de justiça e a recuperação por parte de Fëanor, que é um ferreiro, que é um artífice dessas pedras. A vingança, quase sempre, dentro do contexto tolkieniano, ela dá uma ideia de tragédia. Você não morre apenas por um combate com o mal. Você morre principalmente porque, antes de tudo, você foi derrotado por si mesmo. Em Valinor mostra exatamente a constituição de cada um desses Valares, e todos eles têm contextos éticos bem decifráveis. Maui, que é um deus abaixo de Melkor, mas que passa a ser superior a Melkor porque ele é fiel a Ilúvatar, é aquele que vai dar um certo ponto de equilíbrio entre todos os outros Valares, cada um conforme eu afirmei aqui na própria a cosmogonia de Tolkien. A partir daí você tem o Quenta Silmarillion, né? Que é a história das Silmarillions. Todos os elfos foram ensinados por Auli, que é o cara da forja, é aquele que constrói, é o artífice, né? E aqueles elfos que viviam em Aman, que é justamente essa região onde estão os Valares, eles se tornam ferreiros super habilidosos. Então você vai ter Fëanor, que é o maior ferreiro em alma, e de certa forma, como muito bem postado aqui pelo Christopher Tolkien no Silmarillion, ele é o principal personagem, e tudo que virá depois rodará em torno da história deste elfo, né? Ele é o maior ferreiro em Arda e projeta as Silmarillions. A partir daí você surge o elemento da luz, a luz das árvores de Valinor. Então ele consegue encontrar uma forma de salvar essas luzes no meio dessas próprias pedras, as Silmarillions. Então as Silmarillions são 3 pedras, 3 globos de cristal indestrutível, protegendo a luz das próprias árvores, e nenhum ser mortal pode tocá-las sem ter uma reação com esse tipo de toque, principalmente se for alguém impuro ou maligno, tá certo? Há que ter justiça para tocar numa pedra Silmarillion. Há de ter justiça para se tirar a espada da pedra. Lembram da lenda do rei Arthur? Ou seja, Excalibur, ela não é
a que é escolhida, ela é a que escolhe. As Silmarillions, e eu estou fazendo apenas uma comparação óbvia, são elas, que escolhem quem pode ou não tocá-las. Lembrando que elas foram roubadas, tá? O Quentin Silmarillion vai mostrar o surgimento então de Morgoth, e Morgoth com Umband, que é uma aranha. E eu já falei sobre isso, mas fui pesquisar mais dos contextos das aranhas na história do nosso querido Tolkien. Nada daquilo que eu falei vocês podem tirar. O Tolkien não tinha nenhum problema com aranhas. O próprio livro dele sobre as suas cartas, ele diz que não teve nenhum contato e nenhum medo das aranhas por ter sido picada por uma quando ele estava na África do Sul, certo? Por outro lado, você verá árvores como símbolos dos reinos, como por exemplo em Gondor. Você vai ter as duas árvores criadas aqui, que depois foram ultrajadas por Morgoth. Árvores são sim símbolos de grande influência na vida de Tolkien, que tinha uma relação muito forte com elas. Os próprios entes que vão aparecer lá em Senhor dos Anéis configuram esta relação que o próprio Tolkien teve com cada uma desses personagens e trouxe-os para dentro do seu contexto, da sua subcriação no Senhor dos Anéis. A partir daí, todas essas lendas da Primeira Era, elas vão ser nos trazidas uma a uma. Beren e Lúthien, por exemplo, Túrin, Turambar, maravilhoso livro. Aliás, se eu fosse escolher alguns capítulos, obviamente, Ainulindale, acho maravilhoso, de Beren a Lúthien, que é uma história, tragédia, digamos assim, de certa forma. Túrin Turambar, uma grande obra, linda obra, por sinal. De Túrin e a Queda de Gondolin. Túrin Turambar, ele vem pra gente no livro, tá aqui, gente, Os Filhos de Húrin. E a Queda de Gondolin também tem obra. E também a Queda de Númenor. Está chegando aí o livro pela Thomas Nelson. E por fim, de Arendil e a Guerra da Ira, porque Arendil é o elfo, é o Númenorano, é aquele que vai trazer a paz necessária para a conquista, inclusive, e para a herança para os homens que vieram de Númenor, dentro das suas descendências, que vão derrotar Sauron e estabilizar a relação de bem e mal dentro da Terra-média. É Arendil que é ouvido pelos Valars, e a oração dos Valars a Eru Ilúvatar vai fazer com que ele mexa no globo, quer dizer, na Terra-média, naquilo que é a Terra propriamente dita, Vada, e Arda, que é plana. E no momento em que ele dobra para dar uma outra condição e afasta cada vez mais a Valinor, cada vez mais ele põe de lado o continente a leste, né, da terra de Arda, ele acaba consumindo Númenor. E Númenor, essa história, ela vai ser encaixada justamente em Akallabeth. Akallabeth, lembre-se, todos os nomes eles têm uma proeminência, eles têm um significado. Akallabeth é da decaída em Quênia, e que aponta para a linguagem ou para o sentido de Atlantis. Tolkien foi muito influenciado por Atlantis. Quando há a guerra da Primeira Era, alguns humanos se colocam ao lado dos elfos e, auxiliados pelos Valares, conseguem um grande feito. Eu não vou dizer o que vai acontecer. Este grande feito faz com que Valares, com a aceitação de Ilúvatar, recebam um prêmio. E o prêmio é justamente a ascensão de uma ilha chamada Númenor. Nesta ilha você teria a relação dos homens com os elfos em profunda harmonia. Porém, estes homens não poderiam ir para a terra dos Valares. Eles teriam que ficar em Númenor, ou, se no máximo, ir à Terra-média. E eles não teriam a vida eterna, mas eles teriam uma vida esticada, 300 anos, por exemplo. Mas em dado momento, Sauron, que está na Terra-média, e que em dado momento se faz arrependido, só que logo depois muda
a sua forma de ver as coisas, ele cria um sistema de ações para com os homens na Terra-média e de ações belicosas. Ar-Pharazôn fica sabendo disso e vai à Terra-média, e Sauron estabelece um arrependimento e passa a servir a Ar-Pharazôn em Númenor. Assim como Melkor, o Sauron vai envenenando as mentes e os ouvidos dos Númenóreanos, que já vinham atingindo o coração dos Valais. Manwë fica triste com o fato deles inquirirem do porquê não serem eternos. E Sauron, nesse envenenamento, acaba vindo para a Terra-média com Ar-Pharazôn, e numa certa batalha acontece algo com Pharazôn. Tá certo? E é necessário que um grupo que é tido como ainda com um grupo de fé, um grupo que não se converteu à malignidade de Sauron, este grupo é que vai fazer toda uma construção no seu período histórico que vai se findar no capítulo posterior, que é dos Anéis de Poder e a Terceira Era. Nesta Terceira Era, você tem todo o conteúdo estabelecido na obra O Senhor dos Anéis. Então, você tem tudo que está escrito de uma forma menor, ele é aqui ampliado no Senhor dos Anéis, certo? E aí você vai ter todos os personagens que você anteriormente viu neste livro. Então você vai ter Aragorn, você vai ter Galadriel, que vem antes, você tem Elrond, você tem Gandalf, você vai ter os hobbits e todas as pessoas e todos os personagens, inclusos Gondor, o surgimento de Rohan, e tudo isso é contado dentro dos Anéis de Poder e a Terceira Era. O que eu indicaria, finalizando, para você que gosta ou que gostaria de iniciar o Silmarillion? Primeiro, se você já tem conhecimento tanto de um livro, O Hobbit, quanto do outro, que é justamente O Senhor dos Anéis, fica mais fácil de você administrar o Silmarillion. Lembre-se que, e isso para mim é muito importante, a escrita, ainda que seja do mesmo autor, ela é diferente em alguns passos por conta da estética das crônicas que ele inclui. Tenha paciência, não queira decorar todos os nomes que estão ingressos na obra, porque isso vai te dar fausto, você vai ficar cansado, tá certo? Então não vale a pena você fazer isso com você mesmo. Mas de todo, é uma grande obra. Aí você leia com cuidado e divida com os outros a sua experiência, tá certo? Próxima semana, um outro livro. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima, gente. Silmarillion, uma boa pedida para um dia ou para uma semana boa de leitura. Até lá!